recentes vêm mostrando a relação direta entre saúde mental e os animais domésticos. Eles nos dão carinho, melhoram nosso humor e passam aquela sensação de segurança que alivia o estresse. Tudo isso estimula a produção de hormônios que trazem bem-estar e felicidade. Uma lei aqui no Rio de Janeiro, conhecida como Lei Prince, garante a emissão de certificados de cães de suporte emocional. É um registro oficial que permite ao dono ingressar e permanecer com o animal em locais públicos e privados de uso coletivo, no transporte público, além de estabelecimentos comerciais. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a subsecretária estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, Camila Costa, e a Daniele Cristo, que é assessora da Secretaria Estadual de Saúde e tutora do nosso convidado especial de hoje, o Rudá. Prazer recebê-las aqui, receber o Rudá aqui. A TV inteira já está apaixonada pelo Rudá, né? Mas quando ele está de colete, a gente não pode brincar com ele, é isso? Isso, não pode brincar, não pode interagir. Então, se a gente encontra um cachorro com um colete, sendo de suporte emocional ou até para uma pessoa deficiente visual, a gente também não pode mexer com esse animal. Ele está em serviço, né? Então, ele tem que estar ali focado, trabalhando mesmo. A gente pode atrapalhar e até causar um acidente, né? Agora, vamos lá para o início da história. Como surgiu essa ideia? Você já tinha um cachorro que era o Prince antes do Rudá, e ele era um cachorro sem treinamento, né? Como surgiu essa ideia de adaptá-lo, treiná-lo para te dar suporte emocional? Então, ele era um cachorro normal, um pet, e quando ele estava com 7 para 8 anos, mais ou menos, um pouco antes eu tive vários acontecimentos na minha vida que não foram agradáveis. Minha mãe faleceu, eu tive logo depois um assalto à mão armada, roubaram meu carro, entre outras coisas. E eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade, tive um pouco de depressão. E aí eu fazia um acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, e eles indicaram que, de repente, um animal de suporte emocional iria me ajudar nessa jornada. Eu fui buscar o que era, vi que existia um animal de suporte emocional fora do Brasil, estudei e vim para cá com essa ideia, né? Trouxe essa ideia para cá. E na época o Prince, ele não era adestrado, mas ele já era um cachorro muito educado, ele era adestrado por outros motivos, ele participava de exposições. Então assim, não foi muito difícil de transformá-lo em cão de suporte emocional. E no início o que dificultou é porque ninguém conhecia, não tinha lei, não tinha nada, então eu tinha que pegar metrô, entrar nos estabelecimentos e ninguém permitia, não conhecia. Então veio a ideia, por que não criar uma lei? E daí, de fato, eu ajudei a criar o projeto de lei, fiz com todo o conhecimento e hoje é uma lei, a Lei Prince, que é a 9.317 de 2021. E nessa época que ainda ele não tinha o certificado ainda, ele já usava algum colete, alguma identificação? Eu usava o colete, mas ele não tinha nenhum crachá como hoje existe. Eu usava só o colete escrito Emotion Support e andava com o meu laudo médico que indicava a necessidade dele. Então eu já andava com o colete para identificar que ele era um cão diferenciado. Entendi. Aí você procurou um parlamentar para que essa lei fosse discutida aqui na LERJ, aprovada. Teve alguma dificuldade? As pessoas entenderam a necessidade do cão de suporte emocional? Porque a gente conhece muito o cão que apoia pessoas com deficiência visual, dificuldade de locomoção, mas o de suporte emocional ainda não é muito conhecido, né? Hoje que se fala mais. Você teve dificuldade para explicar o que você queria com esse projeto? Não, por incrível que pareça, não. Quando eu apresentei o projeto foi bem tranquilo, entenderam super bem, viram a necessidade e foi, teoricamente, sem problema nenhum. O difícil é o comércio, hoje em dia, que já existe a lei, é eles aceitarem que existe uma lei e que a lei tem que ser cumprida. Agora, lá na secretaria, né, como é que foi a receptividade dessa lei? Como é que vocês conseguiram colocar em prática? Porque tem toda uma regulamentação, né? Você tem que fazer um cadastro. Como é que foi esse primeiro contato? Então, primeiro a gente começou a realmente conscientizar, explicar que existe a lei para depois começar a emitir os certificados. Então, a gente pede uma série de documentos, a gente pede tanto os documentos do tutor como do animal, porque o tutor ele tem que apresentar todos aqueles documentos básicos de identidade, comprovante de residência, e o animal ele precisa estar com a vacinação em dia e ele precisa apresentar o certificado do adestramento, que realmente ele precisa passar por isso para ele realmente conseguir ir em todos os locais, né? Não causar nenhum transtorno também para os estabelecimentos. Agora, esse adestramento que você fala é o mesmo que a gente faz para um cão que a gente quer que seja mais comportado
ou ele tem um adestramento diferenciado? Não, é diferente. Ele é um cão de serviço, né, como a gente fala. E aí a pessoa ela tem que apresentar esse certificado para a gente poder analisar a documentação, ver que está tudo certinho e aí sim emitir. Exatamente para a gente não ter transtorno. Porque assim, a gente ainda tem um trabalho sempre de ficar divulgando, explicando que a lei existe, porque ainda existem estabelecimentos que não sabem. Então a gente sempre até as pessoas que têm o cão de suporte emocional, a gente fala para elas terem sempre a lei em mãos, porque acontece. E se casos forem barradas em algum lugar, avisar também para a gente fazer esse trabalho, ir até o local, explicar. Então a gente precisa realmente que esses cães não causem transtorno, porque já é difícil, já foi difícil a gente chegar até aqui. Então a gente não pode ter problemas. E é fácil encontrar adestramento para esse tipo de cão de suporte emocional? É fácil? É fácil. Mas lógico, tem que ser um adestrador, né, reconhecido, tudo certinho, um curso ou um adestrador independente que vai emitir o certificado corretamente. Agora, você sentiu dificuldade quando você explica para alguém que esse cão é de suporte emocional? Você sente alguma dificuldade, alguma discriminação? Porque muitas pessoas ainda falam assim que transtorno do pânico, ansiedade, depressão são frescuras, né? Fala, você não precisa de um cão de suporte emocional. Como é que as pessoas entendem que esse cão é para te apoiar? Então, se são pessoas que sofrem desses transtornos, elas acham super válido. Mas tem aquelas pessoas que banalizam esse tipo de transtorno, depressão, síndrome do pânico, até o TDAH também banalizam. Então, eu também queria ter um cão desse para poder levar ele para tudo quanto é lugar. E a gente explica que ele não está comigo só porque eu quero levar ele a todos os lugares. Ele está comigo para me ajudar a me centralizar, a não desenvolver, a não ter uma crise. E é importante a gente até falar que, embora o Rudá tenha permissão para ir a todos os lugares, eu não levo ele a todos os lugares, porque eu tenho que ver o bem-estar dele. Não adianta eu querer o meu bem-estar e colocar ele em algum lugar que não esteja confortável para ele. Então, assim, é meio que uma troca. Não adianta só porque ele pode ir até tudo quanto é lugar que eu vou levá-lo a todos os lugares. E faz parte do tratamento a gente também conseguir frequentar locais sem estar com um animal. Sim, até para você ter uma independência, Isso. né? Agora, eu queria saber em relação à secretaria, existe algum local previsto na lei que ela não pode entrar com Rudá, as pessoas não podem entrar com os cães de suporte emocional? Hospitais, assim, alguns até já tiveram alguns casos, né, Dani, que conseguiu, mas no geral, assim, hospital, né, Geralmente médico, é lugar laboratório, que é lugar locais que precisa... são mais, realmente, que tem mais essa preocupação com a entrada do animal por questões, assim, hospital tem toda a questão da higiene. E, por exemplo, se o tutor for internado, passar um tempo longo internado, né, ele vai sentir falta do animal e o animal dele, né, porque existe uma troca. Com certeza. É permitido que esse cão de suporte emocional possa realizar visitas? Mas assim, tem que ser conversado, porque não é tão simples, né? Eu vou ser Precisa internada e já sempre vou debater levar antes. o meu animal, entendeu? Entendi. Exatamente, porque tem outras coisas que envolvem os outros pacientes, né? Às vezes o paciente pode estar no CTI, enfim, são outras normas, né? Um pouco mais complicado do que ir até uma loja, um mercado. Depois dessa divulgação da lei, que o Rudá ficou mais conhecido também, vocês trabalham muito nesse trabalho de esclarecimento. As pessoas têm procurado mais a secretaria para fazer esse cadastro? Sim, as pessoas procuram. Hoje a gente já tem 150 certificados emitidos e já tem aí mais alguns para serem emitidos que já deram entrada nessa documentação. Mas é importante falar o que a Dani comentou, que tem gente que ainda banaliza e fala: eu quero meu cão de suporte emocional, que é meu pet, só para poder levar o animal em tudo quanto é lugar. E não é assim, né? A gente pede uma série de documentações, a pessoa tem que ter o laudo do psiquiatra, do psicólogo. Então, assim, é importante explicar como é sério isso. Não é uma brincadeira, eu quero ter um cão de suporte emocional. Realmente precisa apresentar toda uma documentação e ele é um cão que ele vai estar em serviço. Ele não vai para te acompanhar no shopping porque se você quer a companhia dele em qualquer lugar. Sim, é importante destacar isso, né? Porque as pessoas realmente, quando elas têm alguma dificuldade emocional, né, um transtorno de ansiedade, por exemplo, elas precisam do animal perto. É importante que isso fique muito claro para que não se banalize a lei, né? Eu preciso do Rudá em certas ocasiões perto de mim, não porque eu quero desfilar com ele, mas porque eu preciso que ele esteja focado comigo. Então, eu não quero levar ele para o shopping às vezes
para mostrar e as pessoas fazerem carinho e tirarem foto. Não, eu quero que no momento que eu esteja no shopping, ele esteja de colete, ele está focado em mim. Quando eu quero mostrar ele, digamos assim, ele vai sem colete, ele vai como um pet normal, faz a bagunça que um pet normal faz e tá tudo certo. Porque além de tudo, ele é um pet normal também. Ele é como a gente, quando vai trabalhar, tá trabalhando, mas a gente tem a nossa vida. Sim, igual ele chegou aqui na TV hoje sem o colete, né? Então, assim, todo mundo na redação brincou com ele ficou super feliz, mas eu notei a mudança de comportamento. Você colocou o colete, ele sentou aqui e ficou parado, ele não andou mais pelo estúdio, né? Ele entende isso. Entende, mas é óbvio que ele é um cachorro, então, assim, ele tem esse treinamento. Mas se a pessoa começar a chamar, começar a instigar, ele vai acabar uma hora cedendo e vai acabar indo até a pessoa e querendo brincar, porque ele é um ser irracional. Então, a gente tem que lembrar que por mais adestramento que tenha, se a pessoa ficar insistindo, ele vai até a pessoa. Embora toda vez que eu estou andando com ele e alguém chama, eu repuxo ele para mim e falo para a pessoa, olha, ele está em trabalho, não pode falar. E não tem problema nenhum. É importante falar sobre isso, a gente falou até no início do programa, porque as pessoas não têm ainda muito conhecimento, né? A gente conhece cão-guia, que ajuda pessoas com deficiência visual, a gente obviamente já não mexe com aquele cachorro. E eu vou te falar que eu conheço alguns deficientes que falam que mesmo assim as pessoas ainda chamam, não respeitam. A gente tem um problema muito sério. As pessoas não conseguem entender que naquele momento não é para brincar com ele. Não, e é um perigo porque a pessoa pode se acidentar, né? Porque a pessoa depende dele para deslocamento. É pior do que de um suporte emocional, porque eu consigo enxergar, falar. O guia não, ele está ali focado, quer dizer, ele pode causar um acidente. Então, assim, é importante que as pessoas respeitem. O cão está a trabalho, tem que respeitar. Uma coisa que é importante é que o cão de suporte emocional, ele não tem direito a viajar na cabine do avião. A gente, entendeu? Tem muita gente que, eu quero porque eu vou viajar e eu quero que ele vá. Não tem direito a viajar na cabine do avião. Então, as pessoas têm que desmistificar. Ele não é um cão que você vai poder entrar em tudo quanto é lugar e você vai poder viajar de avião com ele. Mas eu vejo cães que viajaram, porque a pessoa foi através da justiça buscar os seus direitos para conseguir que o cão viaje. Mas a lei em si não dá direito a ele embarcar na cabine do avião. Então isso é importantíssimo deixar claro. E até porque assim, é uma lei estadual, então outros estados não têm. Às vezes a pessoa, por exemplo, no município do Rio, no estado do Rio, as pessoas conseguem viajar de ônibus, por exemplo. Mas você vai pegar um ônibus que seja para outro estado, já é outra legislação. Já não consegue. Mas se o avião for entre cidades do Rio de Janeiro, consegue ou não? Não dá direito. A lei do cão de suporte emocional não dá direito a embarcar dentro da aeronave, porque eles têm uma regulamentação própria, eles têm todo um registro, um protocolo deles, e isso não garante que viaje. E é uma luta até, porque mais para frente, quem sabe... Sim. Não, mas essas pessoas que você citou, que conseguem na justiça o direito de levar o animal na cabine, qual é a justificativa que elas dão para levar? É porque é um animal de suporte emocional? Aí cada um busca a sua justificativa. É uma coisa assim que aí é muito particular de cada um. Entendeu? Aí assim, é individual, cada um. E é um assunto que vai precisar ser muito discutido, né? Porque a gente já teve casos de animais que acabaram morrendo. Isso está muito em discussão. Porque, por exemplo, você que tem um apego muito grande com o animal, né? Você adora animal também, você é ativista ambiental. Então, você tem aquele apego, você adora aquele bichinho e você coloca ele num bagageiro. Não, é horrível. Como é que fica o coração do dono, né? Você já fez alguma viagem que teve que deixar ele para trás para não colocar ele no bagageiro? Com o Rudá, não. Com o Prince, antes de existir a lei, ele fez uma viagem de Curitiba para o Rio, mas ele veio porque ele estava fazendo uma exposição de padrão de raça e ele veio no bagageiro. Mas eu nem sonhava em ter a lei, nem sonhava no cão de suporte. Mas eu vou te falar que a experiência foi bem ruim. Ele chegou no Rio e demorou 3 horas para me entregarem ele. Ele veio extremamente agitado e ali eu vi que realmente não deve ter sido muito boa a viagem. Eu não tinha essa ideia, isso já tem muitos anos atrás. E daí... Isso agora está em pauta, mas assim, o transporte animal, eles são tratados ainda como objeto, infelizmente. Então, as experiências, quando você para conversar com as pessoas que já viajaram com o animal na cabine, são relatos, assim, bem complicados. Eu nunca As pessoas discriminam dentro do avião?
É porque trata como bagagem, então não tem todo aquele cuidado, não vê se o animal tá bem, se ele tá precisando de alguma coisa, não tem realmente aquele acompanhamento. Deixa ele lá no porão, é um frio, assim, não, eles precisavam ser assistidos, Não, né? porque nós que conseguimos entender instruções claras, já nos sentiríamos muito mal presos, sem ninguém que a gente conhece falando com a gente, no escuro, a temperatura ruim, sem uma água. Exatamente. Imagine um animal, né? E às vezes eles saem do avião, demoram muito tempo até conseguir, até entregarem para o tutor. Então tudo isso assim, é um transtorno muito grande, é um estresse muito grande para o animal também. Não, Eu acho importante assim, não só para o animal de esporte emocional, mas vamos supor que num futuro próximo os cães possam embarcar na cabine. Eu acho que tudo é válido. Voltando para o esporte emocional, as pessoas têm que entenderem que o adestramento é muito importante, porque embora eu precise muito dele, eu não posso esquecer que de repente eu vou estar num local que você não goste ou que você tenha medo, e eu preciso respeitar. Então eu tenho que ter um cachorro que agora que ele está quieto, por mais que você não goste, ele não está te incomodando. Você consegue estar num local e ele não está. Agora, imagina, as pessoas têm ideia que não precisa de adestramento. Imagina se ele fosse um cão de suporte e estivesse aqui te cheirando, andando, não estivesse parado. Vai no restaurante, aí vai começa na a comida latir. de alguém. Por isso é tão importante ele ser adestrado e as pessoas levarem a sério. Mas para ter o realmente. cadastro, tem que ter Tem o que adestramento. ter. Mas eu acho que é importante até as pessoas, como se todo mundo quer melhorar, eu acho que é importante todo mundo ter isso como mente. Se eu quero transitar com o meu cachorro, independente de ser suporte ou não, eu tenho que adestrar, porque não é porque eu gosto dele latindo no meu ouvido que o do lado vai gostar. É porque existe também um mito, né? Quando você fala adestrar o cachorro, você imagina que o cachorro vai ser maltratado, né? Que você vai ser muito rígido com ele. Senta, levanta. Ordens muito diretas, mas na verdade não. Você vê que o Rudá, quando você tira o colete, ele estava brincando normalmente o aqui, cachorro né? é um pet normal, Ele assim, não ele é muito brinca, Buscar um oprimido. bom adestrador, que se for E o um bom adestrador adestrador também ele vai ensinando com brincando, reforço coisa, positivo, coisa- petisco. é como não se fosse ruim uma pro brincadeira, animal. não, o animal É bom gosta. mesmo, assim, o animal ele é mais saudável quando ele é adestrado, quando ele ele sabe exatamente como se portar, né? Sim, e ele é bem educado, né? Você colocou o colete, deu as ordens para ele, pediu para ele sentar, ele mudou completamente, né? Ele ficou quietinho. Eu costumo falar que eu tenho 2 cachorros, um com colete e outro sem colete. É porque sem colete, gente, ele corre. ó, ele já me babou toda, ele me deu vários beijos, Sem né? colete, se ele tiver que dar uma roubadinha numa comida, ele rouba. Foi a se primeira tiver de coisa que você bobeira. falou, né? Ó, ele tá sem colete, não deixa nenhuma comida em cima das mesas, ele cheirou tudo. Mas na hora que você coloca, é impressionante, né? Ele muda o comportamento, né? Agora, o comportamento também do ser humano, por exemplo, em situações de estresse. A gente falou do avião. É uma viagem. Conheço milhares de pessoas que morrem de medo de andar de avião, né? Todo mundo já teve um momento de pânico dentro do avião. E pessoas que estão passando por situações de dificuldade, ansiedade, depressão, transtorno do pânico, precisam do animal. É um momento, então hoje você conseguiria pegar um avião, fazer uma viagem longa sem ele viajando com você? Consigo. De avião eu consigo. Eu consigo. Porque geralmente não, todas as viagens que eu já fiz, eu nunca fiz sozinha. Ou eu estava acompanhada do meu pai, ou do meu marido, ou de alguma amiga. Então, assim, a única viagem que eu fiz sozinha foi num momento de super estresse, numa situação que meu pai precisou operar expressa, ele estava nos Estados Unidos, então assim, era tanta coisa que eu não consegui nem processar. Quando eu vi, eu já estava lá. Já estava viajando. Mas normalmente eu sempre estou com alguém. E o que muda assim quando você sabe que tem ele ao seu lado? Você sabe que está passando por um momento difícil, vai a um local que você vai encontrar alguém que você sabe que vai ativar sua ansiedade, né, vai despertar. O que muda? O que ele te traz? É o foco, eu projeto o foco nele, a preocupação com ele. Eu olho para ele, interajo com ele, meio que esqueço o que está acontecendo no ambiente que está me causando um desconforto. Entendi. Agora, o que a gente percebe? Que pós-pandemia, muita gente que ficou presa em apartamento decidiu, até durante a pandemia, né, adotar animais em feirinhas, projetos pela internet, campanhas, né, incentivaram. Então, muito mais pessoas hoje têm animais em casa e se tornaram meio que dependentes desses animais, né? Como fazer para explicar para essas pessoas que elas precisam de um laudo realmente, né?
Elas precisam provar que elas têm algum tipo de problema para circular sozinhas. É diferente a pessoa ter dependência do animal ou ela precisar de um tratamento. É isso que eu queria que você fizesse a diferença pra gente. As pessoas precisam entender que é um tratamento realmente. Ele faz parte do tratamento, não é? Assim, muita gente tem pet, eu tenho os meus, amo de paixão, onde eu posso eu levo, mas eu não tenho cão de suporte emocional, eu tenho apenas os meus animais de estimação, que são meus filhos, tudo pra mim. E assim, hoje em dia tem diversos locais que já aceitam a entrada. A gente até na própria subsecretaria tem o selo Pet Friendly, então assim, tem restaurante que eu posso levar, tem loja que deixa entrar, tem shopping. Então assim, para momentos de lazer, tem várias opções que eu posso levar. Mas eu sei que eu não tenho um cão de suporte emocional e eu não preciso ter. As pessoas precisam entender realmente que é um tratamento. Existe uma diferença. É uma diferença. Tem gente que realmente tem não é que ela não tem depressão, ela não tem nenhum transtorno. Ela simplesmente só tem a dependência. Ela não quer estar, ela projeta, tadinho, ele vai ficar sozinho. Tadinho, ele vai sentir falta de mim. Na realidade, não é o cão que vai sentir falta, é ela que está sentindo falta. Sente falta. Ele vai ficar bem sozinho, vai ficar bem. Então, assim, o próprio psiquiatra, ele sabe diferenciar quando é uma necessidade de saúde ou quando é simplesmente uma dependência ali que não tem fundamento, é só uma dependência mesmo. Ele realmente precisa diagnosticar a pessoa com aqueles transtornos para aí sim né, faz esse tratamento com o cão de suporte emocional, emite o laudo e aí sim a gente... O próprio psiquiatra pode indicar um cão de suporte emocional? Isso. Pode, tá. Aí ele faz um laudo que a pessoa precisa mandar pra gente ver realmente que aquela pessoa tem a necessidade de fazer o tratamento com o cão de suporte emocional. Ó, a gente vai continuar falando no próximo bloco, eu vou fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouquinho com a Alerj Saúde, falando hoje sobre os animais de suporte emocional. Eu volto já. De volta com o Alerj Saúde dessa semana, falando sobre os animais de suporte emocional. Bom, nós falamos sobre os laudos que são emitidos, a necessidade que algumas pessoas realmente têm desses animais próximos, mas surgiu uma dúvida, só os cães fazem esse trabalho de suporte emocional? Só os cães. E de qualquer raça, porque a gente vê muito, às vezes as pessoas perguntando, só Golden, só Labrador? Não, qualquer raça. Pode ser um animal menorzinho, um cachorrinho pequeno? Pode ser, não tem distinção. Pode ser de qualquer raça, porte, ele só precisa estar adestrado. E os cães que não fazem, que estão dentro daquela lei dos cães ferozes. Tem uma lei... Porque aí entra, né, em conflito com a outra lei, que eles têm regras de circulação. Né? Agora, esses cães ferozes, a legislação prevê que eles utilizem focinheiras na rua e tudo mais. Ele precisa usar focinheira em alguma situação? Um cão de suporte emocional? Nunca. Justamente porque ele tem um adestramento e ele não está dentro dessa lei que tem os cães ferozes. Por isso que a gente fala que os cães ferozes não cabem, porque na lei diz que eles não podem circular em qualquer horário, eles não podem estar em locais coletivos, de uso privados ou coletivos. Então, por isso que não cabe, entra em conflito. Como é que eu tenho um pitbull que precisa usar focinheira, e ele precisa circular? Então, é por isso que os cães que estão descritos naquela lei não pode ser suporte emocional, porque o suporte emocional não pode exigir que use focinheira. Agora, você sabe que depois que a gente vai falando mais sobre o assunto, principalmente agora um debate com o cachorro dentro do estúdio, você sabe que a procura vai ser maior, né? Onde que a pessoa encontra informações para ter ideia se o que eu quero fazer realmente é a necessidade de um cão de suporte emocional ou é apenas o meu cão, ele serve apenas como companhia? Tem alguma coisa no site, algum Instagram que as pessoas possam saber isso? Eles podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, suporteemocional.rjpet, @saude.rj.gov.br. A gente tira todas as dúvidas. Ali a gente também recebe a documentação, mas qualquer tipo de dúvida pode perguntar ali que a gente está diariamente respondendo, exatamente para esclarecer, explicar o que precisa, o que não precisa. Agora, o que você notou de diferença? Você teve o Prince antes e logo depois você pegou o Rudá ou passou um tempo, você ficou um tempo sem o cão de suporte emocional? Ó,
Acho que ele enjoou de ficar sentado, ó. Vai mudar de Quer posição. sentar um pouquinho. Vou falar um oi educado, porque ele está Aí com ele colete. não pode, aí eu puxo Você puxa e falo ele pra e eu você, deseducadamente, não eu pode mexi nele. Porque Mas, a gente tava gente, falando, é não difícil, tem né? como. Olha a carinha desse bichinho, gente. Não tem como não apertar, né? Eu apertei muito ele já. Eu acho que ele tá enjoado já de ficar aqui dentro um pouquinho, né? E tem isso. Como é que você sabe? Olha, eu passei do limite. Eu já estou há muito tempo nesse local e o cachorro ele tá cansado. Porque você falou que é uma troca, né? Tem o bem-estar seu e dele. Na realidade, ele pode estar cansado de estar nessa posição que ele estava. Então, ele está achando uma posição confortável. Sim. O fato dele ter cheirado, ter chegado perto, é porque ele está aqui, cabe eu puxar. Não, e é porque eu já fiz bagunça com ele antes de deseduquei, né? Então, assim, você vê que eu puxei, ele parou e agora ele quer ficar nessa posição. E tá ok. Ele não precisa ficar deitado, ele não precisa, ele pode... Tá vendo? Ele só queria... Deitou de novo, gente. O pior é não apertar um bichinho desse. Mas existe algum tempo, assim, olha, eu vou ficar, não sei, 6 horas ali assistindo aquela apresentação. Eu levo o Rudá? O que acontece? É importante o tutor ter uma conexão com o cachorro. Eu sei exatamente quando o Rudá está começando a ficar desconfortável, então aí eu saio do local, dou uma voltinha com ele, que às vezes é um xixi, é uma água que ele quer beber. Eu evito dar água, deixar ele ir ao banheiro quando ele está de colete, justamente para quando ele estiver dentro de um local, ele saber que ali não é hora nem de beber água, nem de ir ao banheiro. Então, assim, eu evito. É óbvio que às vezes tem umas exceções, então não tem como tirar, mas 90% das vezes eu tiro o colete, ofereço água, levo ele ao banheiro, mas como é que eu, Daniele, me porto? Se eu vou entrar num local que eu sei que eu vou demorar muito, eu antes levo ele para fazer xixi, eu antes dou a água e entro. Então, eu sei que pelo menos mais 2, 3 horas ele não vai ter vontade desesperada de fazer xixi, nem uma sede louca de beber água. Então, o tutor precisa conhecer o seu cão. É uma troca. É uma constante. troca. E agora, quais são as maiores dificuldades? Em que locais as pessoas encontram mais dificuldades para entrar com um animal de suporte? A gente já teve alguns casos de supermercado, de não aceitarem, entrar em contato com a gente para falar que o mercado não aceitou a entrada. Acho que foi mais recorrente, foi de mercado. Agora, como fazer também? Supermercado tem muito cheiro de comida, né? Eu tinha um chocolate em cima da minha mesa e ele foi direto na minha sala cheirar o chocolate em cima da mesa, né? Porque é natural, é um animal, ele está sentindo o cheiro de um alimento ali. Como é que faz dentro de um supermercado ou uma lanchonete para ele entender que ele está ali trabalhando? Consegue? Colete. O Rudá, por exemplo, ele vai sempre lá na secretaria, né? A gente sempre fica lá, enfim. Quando ele está de colete, ele quietinho. Agora, quando ele está sem colete, ele vai na minha mesa, vê se tem comida. Ele estava sem colete. Ele realmente tem essa diferenciação. Ele consegue se comportar dentro de um supermercado. É óbvio sem problema. que restaurante também, ela tem o hábito de sair com ele. É aquilo que a gente fala, ele é um animal, então assim, não é porque ele tem esse adestramento que a 100% ele não vai fazer nada. É igual o cão guia. Não é porque ele é treinado que 100%, eu falo isso porque eu fui no Instituto Admax, eu conversei, fui aprender também até para poder aperfeiçoar o treinamento do Rudá. E não é porque ele foi treinado 2 anos o cão guia que ele não faz nada de errado. Ele às vezes comete uns deslizes, cabe o tutor estar ali e reprimir. É o que eu falo do suporte emocional. Eu estou andando no supermercado, eu noto que ele está começando a querer... Eu costumo falar pescoçar, por a parte, estou passando nas carnes, para onde está as carnes, eu dou uma puxadinha nele, ele volta para o caminho certo, sem pescoçar. Então, assim, é uma troca. É importante o tutor ficar de olho também no comportamento do animal, para ver se achar que ele vai dar um deslize, reprimir, como é que se diz? Corrigir. Agora, muito importante também, ninguém oferecer comida quando encontrar o cachorro. Exatamente, porque a partir do momento que ele está de colete e vê que as pessoas estão dando comida, ele vai achar que tudo ok, que ele pode comer. Comer aquela... Você já teve dificuldade em algum local específico que você precisou mostrar a lei, que a pessoa não deixou você entrar? Já, numa pousada, lá em Penedo. Aí a pessoa estava relutante, não vou deixar entrar. Aí eu falei assim, bom, então eu vou buscar meus direitos, porque não é uma questão de você querer ou não querer. Existe uma lei e você tem que cumprir o que está na lei. E a lei diz que eu posso entrar em qualquer local.
Aí a pessoa, no final, eu mandei a lei, mandei todos os documentos do Rudá, e a pessoa, no final, acabou deixando e viu que não era nada demais. Ele até colocou, porque tem gente que é alérgico e eu posso sofrer algum problema. Eu falei assim, olha só, é ao contrário. Se eu tenho uma alergia muito grande a pelo de animais, eu antes vou pesquisar muito se o local onde eu estou indo não recebe nenhum tipo de animal, porque é o contrário. Se eu tenho um problema muito sério, eu tenho que me resguardar se aquele lugar não tem. Então, quando a pessoa te ligar ou perguntar, você vai informar que você recebe cães de suporte emocional, ou você vai botar no seu site que é permitido a entrada de cães de suporte emocional. Então, devido à lei. Por causa da lei. Então, é o contrário. E foi o único problema, assim, mais que eu tive, mas consegui entrar. Mas o que Porque, a no gente geral, as percebe pessoas que mostram a lei e... Sim, e as pessoas estão mais, assim, carinhosas com os animais, vamos dizer assim, e mais receptivas também, né? Não sei se pela secretaria você tem alguma maneira de olhar, né, os hotéis, restaurantes, mas você já percebe que tem muito mais unidades que recebem animais, Sim. até fazem questão de colocar o selo pet Exatamente, friendly. a gente tem o selo e a gente vê que a procura é muito grande. Existem muitos estabelecimentos que realmente querem, porque eles viram que é bom assim para eles. As pessoas estão buscando realmente locais em que elas possam ir com os animais. E desde que tenha, lógico, o bom senso, isso é na vida com qualquer coisa, o tutor tem que ter o bom senso com o animal dele não fazer as necessidades no local errado, dele não ir na mesa. Mas aí é o dono que tem que ser educado, O né? dono, Porque o animal foi exatamente. adestrado. Eu com suporte emocional, eu converso muito, né, com os donos. Quando eu vou num local, eu levo a lei, eu mostro, até faço essa parte de divulgação quando eu estou passeando com o Rudá. E a maior reclamação que a gente tem 2 estabelecimentos poxa, eu queria deixar, eu acho legal, mas acontece que tem tutores que não têm discernimento, quer botar o cão em cima da mesa, quer dar a comida com o talher do restaurante, ou bota o cão em cima da cadeira, e muita gente acaba reclamando que é um animal, e assim, eu realmente acho que é meio desproporcional. O animal, por mais limpo, tá de banho tomado, tá cheiroso, mas ele é um cão que anda na rua. Ele deita, ele tá deitado no chão. Então, assim, não cabe eu querer botar ele em cima de uma cadeira onde vai sentar as pessoas. Ou, quando é um cachorro pequeno, botar em cima da mesa de um restaurante onde vão botar pratos. E os donos reclamam isso muito, inclusive até com crianças pequenininhas que estão aprendendo a andar, então já usam um sapatinho e a mãe tem mania de botar sentada na mesa. Então, assim, eu acho que é muito mais a gente conseguir maiores direitos para os cães, é a responsabilidade de cada tutor. Entender que não é porque o seu cachorro é pequenininho, é fofinho, é bonitinho, é educado, que ele pode comer com ele um foi talher. Passear agora. Com o talher do restaurante, ou ele pode ficar na mesa ou na cadeira. Eu acho que é importante também o trabalho de conscientizar. Porque, assim, ele foi beber água, gente. O suporte emocional, ele já é treinado, mas assim, como hoje a tendência, muitos estabelecimentos aceitam pet, nós como tutores, realmente temos o bom senso para que cada vez mais estabelecimentos aceitem. Sim, então, que, assim, que fazer a gente campanhas, possa realmente... né, para que, olha, o seu cão foi adestrado, mas você também precisa seguir algumas regras, mais né? isso. Né? Porque a gente vê em alguns restaurantes que tem varandas, que o animal fica ali preso na cadeira, tá tudo tranquilo. De repente eles começam a latir sem parar e o dono continua ali comendo e deixa o cachorro latindo no restaurante. Tem que saber o que está acontecendo, né? Se ele está com algum incômodo. Sim, exatamente. Porque existem pessoas que realmente não gostam de animais, né? Então não vão querer um cachorro latindo ali ou abanando próximo à comida. Tem que educar os donos também. Exatamente. Com certeza, acho que é o principal. Agora, o Rudá foi beber água, mas é uma exceção, porque a gente está aqui, então ele foi beber água de colete, mas se tivesse numa outra situação, ele não ia beber água, não ia deixar, porque ele está de colete. Então, assim, existem exceções. Sim. Mas ele foi, super educado, andou até ali, pegou a aguinha dele e está deitado do lado. Ele não latiu em nenhum momento, né? Ele não pulou em cima de ninguém, né? Ele veio, cheirou, cumprimentou todo mundo, mas sem fazer nenhuma bagunça, né? Agora, como conscientizar as crianças também? Que elas não podem brincar. São mais educadas que os adultos. São mais educadas? Mas aí também, lógico, cabe aos pais, né? Educar, mostrar, não pode falar agora, não mexe. Até porque
A gente vê realmente muita criança que às vezes os pais não estão vigiando e vão muito para cima dos cachorros. Porque é normal. Não, nós não somos né? crianças. E todos que estavam na redação foram agarrar o Rudá, né? Então, assim, é normal, né? E ainda mais cachorros, assim, fofinhos. Sim. Você tem essa vontade de ir até lá. E você lá na secretaria tem algum retorno dessas pessoas que conseguem o certificado? Se elas estão se sentindo melhor com esse trabalho com o cão de suporte emocional? Já existe esse retorno? Sim, as pessoas ficam bastante em contato com a gente, mostram foto, mandam foto, assim, é bem legal. A gente realmente tem um contato com eles. Então, quando eles passam alguma situação, de repente, que não é muito legal em algum estabelecimento, eles falam com a gente para falar. Existe essa troca também. Existe essa troca. Às vezes eles querem alguma dica de algum lugar, assim, tem bastante troca mesmo da equipe com eles. É porque isso acaba virando uma comunidade, né? Se você Exatamente, sabe que determinados hotéis, determinados restaurantes locais que aceitam. recebem melhor, que tem uma estrutura melhor. E é uma tendência, né? A gente notou que as pessoas hoje já têm menos filhos E mais pets. acho que quase todas as casas hoje, né? A maioria das casas tem um pet. Sim. É uma tendência. Eu optei em ter um filho de 4 patas lourão. Lourão. O outro, o Prince, também era assim? Era um Golden também. Você optou... Ele só era mais claro um pouco. Era mais clarinho? Mais claro. Você optou pelo Golden pelas características dele ou foi assim, quando eu aleatória a tive o escolha? Prince, eu optei pelas características, porque é o que acontece, as pessoas às vezes querem ter eu gosto do cachorro, eu gosto da raça tal, mas não procuram saber quais são as características da raça. Então, assim, eu queria um cachorro que fosse dócil, tranquilo e que interagisse com outros animais e com crianças. Aí, na época, eu queria adotar, aí depois pensei em ter um labrador, e eu fui vendo que algumas raças eu não teria como ter essa característica. Ou precisava de atividade muito intensa, ou não era, ou na característica está dizendo que às vezes não era muito sociável com outros animais, ou com pessoas, ou era muito territorialista. Eu cheguei no Golden, que o Golden é tranquilão. É bom fazer essa pesquisa, né? Ele é de boa com pessoas, com outros animais. Então, assim, na minha realidade, o Golden iria se encaixar muito bem. E realmente ele é tudo que a característica da raça diz. Ele é um cão dócil, ele é um cão tranquilo, é um cão que late pouco, é um cão que ele é sociável tanto com criança, com adulto, com outros animais. E ele não precisa de espaço. Na descrição do Golden diz até que ele é um cão rústico. Ele tanto se adapta a locais pequenos como a locais grandes. Ah, não sabia. Então eu optei em ter um Golden porque eu moro num apartamento. É óbvio que eu tenho que sair com ele, fazer atividade com ele para poder gastar energia. Lá vem ele, ó. Procurando a tutora dele. Quando o Prince faleceu, de pronto o meu marido já falou que era pra gente ter um outro Golden. E eu, na realidade, nem queria. Eu meio que descompensei tanto que eu nem queria, eu só chorava, e foi no meio da pandemia, no início de pandemia. E até que o meu psiquiatra, o psicólogo, meu marido, todo mundo, não, vamos ter um outro cachorro, vai ser melhor. E a gente optou pelo outro Golden, justamente por conhecer as características. A gente viaja muito, a gente sai muito, então eu preciso ter um cachorro que ele não tenha problema com outros cães, ou com criança, ou que me traga problema. E por isso o Golden. Agora, é necessário adestrar desde pequeno ou eu consigo adestrar um cachorro já grande? Consegue adestrar grande. Consigo. Esses cachorros, por exemplo, tem muitos cães em feiras de adoção. Sim, né? a gente, no trabalho na subsecretaria, é realmente incentivar a adoção. Então, assim, pode adotar um cachorro que ele pode virar adotado suporte. mesmo, ele pode virar suporte. Você pode treinar para ele virar um suporte. Assim, é sempre legal conversar com a pessoa que está cuidando daquele animal, o abrigo, o protetor. Ele vai saber te falar o temperamento. Exemplo, a Dani queria um animal que fosse dócil, que interagisse bem com outros animais. A gente, na própria campanha de adoção, quando a gente faz, a gente explica o temperamento de cada um. Olha, essa aqui é mais medrosa. Olha, esse não gosta de outros animais, tem que ser filho único. Esse se dá bem com todo mundo, se dá bem com gato, com cachorro. E a pessoa consegue adotar o que se encaixa melhor na realidade dela, né? Porque realmente existem temperamentos distintos. Diversos, né? E eu vou te falar que o SRD é um excelente suporte emocional. Eles são... Todo mundo que adotou já um animal diz que o animal fica muito grato. E eu acho que potencializa a questão do suporte, para ele ser suporte. Diz pra gente o que é
SRD. SED. É sem raça É o definida. famoso vira-lata. Vira-lata. Ah, os caramelos das ruas. Os caramelos, caramelos, mas os tem os pretinhos, pretinhos, os os malhados, os... São os que não têm a raça E definida. essa é outra característica também da pandemia, que as pessoas passaram a adotar cães sem raça, Sim. né? Cães de rua, né? É um trabalho assim, antigamente tinha constante muito de essa, conscientizar É verdade. as pessoas a adotarem. E vem funcionando, porque as pessoas antigamente gostavam muito de adotar cães com raça, comprar Raças em pet específicas. shopping, né? Ah, eu quero esse cachorro, eu quero um labrador, um golden, um poodle. Hoje em dia você vê pessoas caminhando pelas ruas com os famosos vira-latas, Sim, eu saio né? com meus cachorros na rua, a gente vê vários vira-latas. E o caramelo virou uma paixão Um nacional, símbolo né? Um nacional, símbolo de... exatamente. O vira-lata pode sim ser um cachorro inteligente, né? Eles E são, também eles são um cão de suporte Inteligentes, emocional. dóceis, Cão de suporte muito emocional. gratos também quando você adota. Gente, E existem vários RSDs como cão de suporte emocional. Grande, pequeno, médio, gordinho, tem magrinho. ele, ó. Gente, Desde que ele seja adestrado, dá tudo e eu certo. fazendo errado aqui, porque é quase impossível a gente não apertar esse serzinho, né? Porque ele é muito lindo. Agora, as pessoas quiserem entrar em contato, tem Instagram do Rudá, Tem. para poder saber mais. Tem, é Prince, PRINCE.Rudá, RUDA, Prince.Rudá. E se quiserem também entrar em contato com a secretaria pelo e-mail, tem algum Instagram também? Tem esse e-mail e tem o Instagram também, que é Saúde RJ. Gente, queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigada pelo trabalho que vocês vêm fazendo também de conscientização, né, para que as pessoas possam entender que você pode adotar um cachorro que morava na rua, você pode adestrá-lo depois de grande, não Sim. precisa ser Não precisa ser adestrado filhote. desde pequenininho, né? Porque existe esse mito Tem também. esse mito que as pessoas acham, pequenininho eu consigo ensinar. Não, O grande é. você também consegue ensinar. Eu não adestrei o meu desde pequenininho, agora ele não tem mais jeito. Tem Tem jeito, jeito, sim, sempre tem. e dá para adestrar também de uma forma carinhosa, né? Sim, adestramento positivo E sempre. o bom é que você pegar um cachorro, adotar um cachorro mais velho um pouco, você não vai passar pela fase do roer tudo, do destruir a casa. Ele teve essa fase? Que é normal do filhote. Do filhote, todo filhote faz. O Rudá, ele não foi de destruir muito coisas da casa, mas as minhas coisas pessoais, short, top, isso ele deu umas destruidinhas. É normal do comportamento do Comportamento filhote. filhote, Então né? a gente sempre Sim. fala, o cão adulto tem essa vantagem a mais, que ele não passa por essas fases. Ótimo. Bom, Rudá, agradecer a sua presença aqui hoje. Eu vou esperar você tirar o colete para eu te apertar um pouquinho, né? E, mais uma vez, esse toque para todo mundo que está em casa. Encontrou um cão com colete, acompanhando um deficiente visual ou alguém que precisa de suporte emocional, não mexa com esse cão, não brinque, não ofereça alimento, né? Que pode causar um acidente e atrapalhar também todo o adestramento. Isso. É isso. Obrigada pela presença de vocês mais uma Obrigada. vez. O programa Alerj Saúde fica por aqui e eu te espero na próxima. Até lá!